Bom dia, irmãos. Que bênção celebrar esse momento tão especial em família. É muito lindo aqui ver as crianças da nossa igreja, porque nós temos certeza que eles são a igreja de hoje. Eles não serão a igreja de amanhã. Eles já são a igreja de hoje e ainda com a sua inocência, ainda com a sua maneira de tentar expressar o melhor dentro da sua realidade, as crianças louvam ao Senhor. E nós estamos aqui para isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E esse texto fala de festa. Porque o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, nós estamos cultuando a Deus, mas nós estamos também no momento de festa na presença do Senhor. E Jesus aqui nos fala, através de uma parábola, acerca de uma festa. Diz-nos assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, na meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, celebrando o Natal. E o Natal fala acerca do nascimento de Jesus. Mas aqui nós vemos um texto que segue falando desse Natal, mas desse Jesus que cresceu, esse Jesus que já está grande, esse Jesus que já é adulto e no seu ministério, já nos últimos dias do seu ministério, Jesus está pregando uma série de parábolas, e é interessante observar o ministério de Jesus e ver que desde o capítulo 13, a partir do capítulo 13, nós vamos ver Jesus falando uma série de parábolas. E nessas parábolas Jesus vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. O reino dos céus é semelhante a uma dracma perdida. O reino dos céus é semelhante a uma ovelha perdida. Mas o que eu quero chamar para a sua atenção nesse momento é que essa parábola tem um detalhe diferente. Porque essa parábola, Jesus está falando acerca das coisas que irão acontecer. Acerca das coisas pelas quais eu e você devemos ter conhecimento. Porque hoje nós estamos aqui celebrando o Natal. E mais um ano de Natal. E nós vivemos num país o qual sabemos que tem as suas raízes cristãs.
E a base desse país foi com a perspectiva do Evangelho. Mas nós sabemos que isso não é suficiente, que nós celebremos o Natal cultural como uma data que está no calendário universal, o qual nós lembramos simplesmente do nascimento de Jesus. Mas nós devemos, como igreja, olhar para o Natal de uma forma muito mais madura. E o que Jesus está mostrando nesse texto é como eu, como você, como nós podemos ser uma igreja prudente. Como eu e você, como nós podemos ser uma igreja prudente. Então, nesse texto aqui, Jesus mostra um detalhe no versículo número 1. Ele diz, então o reino dos céus o quê? Será. Será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ou seja, Jesus está falando aqui acerca de uma festa. Uma festa que naquela época, se o casamento hoje é algo preparado, é algo extremamente ornamentado, e as pessoas se organizam, e as pessoas se preparam. A primeira coisa que Jesus está mostrando nesse texto aqui, acerca de uma igreja prudente, acerca de um cristão, de uma família prudente, é que nós devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós observamos nesse texto aqui, nós vamos ver que Jesus destaca, chama a atenção para 2 grupos diferentes. São 10 virgens, mas Jesus as qualifica, 5 eram prudentes e 5 eram nércias. O que é que significa isso aqui no texto? Nessa perspectiva do texto aqui, nós vemos que Jesus não está falando sobre 10 virgens que estavam dormindo. Ele não está repreendendo essas mulheres porque elas estão esperando o noivo. E elas dormiram porque estavam esperando o noivo. Mas Jesus está mostrando aqui no texto que as 10 virgens dormiram, mas 5 estavam preparadas. O que é que isso significa no texto? A dormência na Bíblia é sinônimo de morte. Quando nós vemos Paulo falando, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Jesus está falando acerca dessa morte eterna. Essa morte a qual nós estamos aqui nessa vida, mas um dia nós vamos dormir. Então Jesus está destacando nesse texto aqui, que nós precisamos nos preparar. Que como igreja, que como família, que como indivíduo, nós precisamos nos preparar. E a minha pergunta é, o que você está fazendo antes de dormir? O que é que você está fazendo antes do dia do seu sono? Naquela época as festas duravam quase que uma semana. Eram 7 dias, os casamentos na época de Jesus eram 7 dias de casamento. Eram 7 dias de celebração. Portanto, nós vemos aqui que essas 10 virgens, elas foram convidadas para ir àquela festa. E elas não foram qualquer convidadas, mas elas eram amigas da noiva. E naquela época, as amigas, elas estavam ali para honrar, elas estavam ali como amigas íntimas, como pessoas que estavam para prestigiar aquele casamento. Portanto, todas foram convidadas, todas estavam ali e precisavam estar preparadas como amigas da noiva. E o que é que a amiga da noiva fazia? Ela ficava ali na casa do noivo esperando, né? E aquela época, e Jesus, é um detalhe interessante nesse texto, porque Jesus está falando acerca dos dias maus. Jesus está falando acerca dos sinais dos últimos tempos, que a igreja deveria se preparar. O capítulo de número 24 fala acerca disso. Que a igreja precisava se preparar, que os discípulos precisavam se preparar, porque nos últimos dias sobreviriam catástrofes. Nos últimos dias levantariam-se falsos profetas. Nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. Nos últimos dias muitos se esfriariam da fé. Portanto, Jesus
nos orienta nesse texto aqui e nos fala que nós precisamos ser prudentes. E ser prudente não é se preparar na última hora. Vocês já viram um casamento que foi preparado na última hora? Como é que sai? Quem aqui já teve experiência de casamento? O meu casamento foi meio uma loucura. O meu casamento foi faltando um mês. Faltando um mês para o meu... Nós noivamos em um mês e nos casamos no outro para viajar para o Chile. E foi um mês e assim mesmo foi uma preparação recorde. Toda a igreja se movimentou para ajudar a organizar o meu casamento. Mas eu tenho certeza que o meu caso é uma exceção. Eu tenho certeza que muitos casamentos aqui são preparados com 6, com 1 ano de antecedência, e hoje se faz os convites, e não é barato alugar um lugar, não é barato, todo mundo se prepara, compra a roupa, mas casamento preparado de última hora, como é que sai? Dá certo? Geralmente não dá certo. Geralmente não dá certo. E o que Jesus está mostrando aqui, que nessa festa, eu e você precisamos estar preparados. Nós precisamos preparar para nos encontrar com o Senhor. E o que era esse azeite aqui no texto? É interessante observar isso. O que é que significa esse azeite aqui na passagem bíblica? Na passagem bíblica, o azeite aqui, irmãos, era uma espécie de credencial para entrar no casamento. Você já recebeu um convite de casamento? Você já viu aqueles convites bonitos, né? Muitos recebem os convites de casamento, aquela coisa bonita que se faz hoje, muita criatividade, muito lindo, letras lindas, mandado imprimir, mas nem todos recebem um código que está naquele convite. Que código é aquele? O código é o convite para quê? Para a festa. Muitos são convidados para a cerimônia, mas nem todos são convidados para a festa. O que era que significava o azeite? O azeite naquela época, a tocha acesa, era uma espécie de credencial para entrar no casamento. Portanto, quem não tinha tocha acesa, quem não tinha ali o azeite, ficava de fora. Por quê? Porque naquela época era conveniente participar de casamento. Você imagina aí, 7 dias de festa, comida de graça, tudo pago, tudo incluído, 7 dias de celebração, era bom ou não era? E naquela época havia muita necessidade. E Jesus está falando sobre os dias maus. Portanto, todos nós estamos convidados para essa festa. Todos nós temos esse convite. Mas a pergunta para você e para mim, nós estamos preparados para essa festa? Mas há uma segunda verdade nesse texto aqui, que Jesus nos fala acerca da vinda, da sua vinda. A primeira verdade é que nós precisamos estar preparados. A segunda coisa que Jesus nos mostra aqui é a nossa responsabilidade pessoal. Se você observar no texto, você vai ver algo interessante aqui. Jesus nos coloca aqui no versículo de número 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: o quê? Não, para que não se falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e as portas o quê? Se fecharam. E as portas se fecharam. O que é que isso significa, meu irmão? Isso significa que eu não posso ser crente por você. O pastor não pode ser crente pela igreja. Os presbíteros não podem ser crentes pela igreja. Os filhos não podem ser crentes para os seus pais. Os seus pais não podem ser crentes pelos seus filhos. A salvação é algo individual. E que eu e você devemos ser responsáveis.
E esse texto está nos mostrando acerca da responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. Porque naquele dia nós não vamos poder usar a credencial dos nossos pais e dizer assim, não, eu sou crente, eu tenho que entrar porque o meu pai me levava para a igreja. Eu tenho que entrar porque eu nasci na igreja e fui na igreja toda a vida, eu fui batizado. Nós não temos como apresentar uma desculpa diante de Deus. E tem muitas pessoas que pegam garupa, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. O que é o crente da garupa? O crente que pega carona. É o quê? É o crente que vive, às vezes, aquela vida medíocre, cheia de problemas. E a única coisa que ele faz é ligar para os irmãos e falar, ô meu irmão, ora por mim. Ô meu irmão, faz isso por mim. Ô fulano, senta aqui e lê a Bíblia comigo. Ô fulano, me discipula aqui. Ô fulano, ora por mim aqui. Ô fulano, me ajuda nisso aqui. Eu estou precisando dessa ajuda na igreja. E nós vivemos em base do azeite dos outros. Mas o que Jesus está mostrando para nós aqui é que a vida cristã, irmãos, é uma responsabilidade pessoal. Eu não tenho como transferir. Nós não podemos transferir uns aos outros. É como você pegar, você já viu aquela orientação que a gente, quando pega o avião, tem? Que a aeromoça faz? Você já viu quando a aeromoça chega no avião, a aeromoça faz o seguinte, olha, em uma situação em que tiver uma descompressurização no avião, o que é que vai acontecer? Máscaras vão cair. E quando as máscaras caírem, o que é que vai acontecer? Você deve primeiro colocar a máscara em você e depois você colocar a máscara no seu filho ou na outra pessoa. Você não pode querer colocar no seu filho primeiro ou em outra pessoa. Por quê? Porque senão os dois vão morrer juntos. O que o texto está colocando aqui, a resposta das virgens é exatamente essa. A resposta das virgens é dizer, nós precisamos ser responsáveis. E o que é que isso significa para mim e para você? Irmãos, você está preparado para a volta de Jesus? Essa preparação, aqui o que o texto está nos mostrando, é o que é realmente a vida cristã. A vida cristã não é uma preparação de última hora. Porque da última hora não serve. Porque da última hora é uma coisa forçada. Porque da última hora é uma questão de interesse. A nossa vida cristã tem que ser uma vida coerente e prudente, todos os dias na presença de Deus. É isso que esse texto está mostrando. Aquelas 10 virgens dormiram, mas qual delas estavam preparadas? Sim. Elas tinham azeite suficiente, elas foram responsáveis, elas foram convidadas para a festa e elas se prepararam para a festa. Portanto, eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas eu quero convidar você a se preparar para essa festa, porque a salvação é algo intransferível. Nós não temos como transferir a salvação. E a minha pergunta é, como está o azeite da sua vida? Como está a sua tocha? Ele está brilhando? Muitas vezes nós olhamos para a vida de muitos crentes e nós vemos que os seus olhos não brilham. Nós vemos que o seu coração não pega fogo. Nós vemos que a sua vida não ilumina. Nós vemos que são vidas medíocres e vidas que estão se apagando. Porque não vivemos o Evangelho. Porque não temos uma vida com o Senhor. Porque não valorizamos o convite que nós temos do Senhor. E esta, irmãos, é a verdadeira celebração. Esse é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não foi exatamente no dia 24 ou 25 que Jesus nasceu. O verdadeiro Natal é o Natal do nosso coração. Esse é o verdadeiro Natal. É se Jesus nasceu ou não no nosso coração. Porque foi essa pergunta que Jesus faz a Nicodemos. Nicodemos, você precisa o quê? Nascer de novo. Talvez você precise examinar o seu coração e fazer uma pergunta.
Eu estou preparado para essa festa. Talvez você está aqui hoje nessa manhã e você achou muito lindo as crianças cantando. Que coisa maravilhosa. Talvez você achou bonito o culto, talvez você está aqui. Mas, irmãos, a vida cristã é muito mais profunda. Nós precisamos ter uma palavrinha chamada responsabilidade. Mas, em último lugar, nesse texto aqui, Jesus nos fala acerca da sua vinda. E nós precisamos, em primeiro lugar, nos preparar para essa festa. Nós precisamos preparar as nossas vidas para essa festa. Nós precisamos ser responsáveis com o convite que nós recebemos. Mas, em último lugar, nós vemos no texto aqui que Jesus nos mostra uma consequência importante nessa passagem bíblica aqui. Observe o que diz o final do versículo 10. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A minha oração nessa manhã é para que a porta de Deus não se feche para você. Essa é a minha oração nessa manhã, porque Jesus está nos mostrando aqui que essa porta um dia ela vai se fechar. E somente aqueles que realmente estão preparados e aqueles que realmente foram responsáveis com esse convite do Senhor vão entrar por essa porta. E nós devemos olhar para esse texto aqui em primeiro lugar com alegria. Sabe por quê? Porque Jesus nos convidou para uma festa. Porque nós estamos aqui para celebrar. Nós temos só motivos para nos alegrar. Nós temos que nos alegrar nessa festa aqui, porque o preço dessa festa foi muito caro. O preço dessa festa foi que Deus enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Nós precisamos olhar para essa festa e ver que Deus preparou um banquete. Nós precisamos pensar nessa festa e ver que ali nós estaremos em família, nós estaremos em intimidade, nós estaremos num grande coral celestial, nós estaremos caminhando pelas ruas de ouro, nós estaremos numa nova casa, nós teremos uma nova vida, as dores se passarão, nós viveremos na presença eterna do Senhor, nós viveremos em comunhão constante com o nosso Deus. É festa, irmãos. Nós precisamos celebrar, nós precisamos nos alegrar, porque nós fomos convidados e nós somos parte dessa festa. E Jesus enviou, e Deus enviou o seu Filho Jesus por mim e por você. É festa. Mas por outro lado, é uma grande advertência. Porque um dia, todos nós estaremos diante da presença de Deus. E você vai prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que você falou. Você vai prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que você pensou. Você vai prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que você fez. Você vai prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que você não fez. Você vai prestar contas diante de Deus de tudo. E no dia que essa porta se fechar, você vai perder uma grande oportunidade. E eu estou aqui nessa manhã como pastor para dizer o que está em Isaías. Isaías 55 é uma passagem maravilhosa que está relacionada a essa passagem. Toda semana você tem a oportunidade. Olha o que é que diz o texto aqui, Isaías 55. Todos os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço
vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como o príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa mesma passagem aqui, é nesse mesmo contexto que Jesus usa o exemplo de Noé. O que aconteceu na época de Noé? Noé fez um convite para quem? Para todo mundo. Todo mundo foi convidado a entrar na arca. Todo mundo foi convidado a fazer a arca. E ninguém acreditava que viria uma grande tempestade. Ninguém acreditava que viria uma grande chuva. E Noé pregava todos os dias. E Noé estava ali construindo a arca. E Noé estava ali sendo profeta de Deus. E o que foi que aconteceu? A porta da arca se fechou. E quando a porta da arca se fechou, o que aconteceu? Muitos queriam entrar. Mas ninguém pôde entrar. Porque a porta estava fechada. O que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte, meu irmão. Não deixe a porta de Deus se fechar para a tua família. Não deixe os teus filhos irem para o inferno. Não deixe a porta de Deus fechar para o teu casamento. Não deixe a porta de Deus se fechar para você. Aproveite essa oportunidade hoje, porque esse será o melhor Natal da sua vida. O Natal na presença do Senhor. O Natal da celebração. Não deixe a sua lâmpada se apagar. É interessante observar nesse texto aqui, porque aquelas virgens nécias estavam falando, olha, a nossa lâmpada está quase se apagando. A nossa lâmpada, o que? Ela não tinha se apagado. Irmãos, nós não podemos ser tolos e nécios. O que é uma pessoa que é tola e uma pessoa que é nécia na Bíblia? Uma pessoa que é tola e nécia são aquelas pessoas que conhecem, que têm os recursos, que sabem o que fazer, mas fazem o quê? Errado. Nessa manhã, o Senhor nos convida a ser uma igreja prudente. E ser uma igreja prudente, é uma igreja que está preparada. É uma igreja que se prepara. Não é uma igreja que faz as coisas da última hora. Não é o crente que quer fazer as coisas da última hora. É o crente que entende que está se preparando. E há uma frase que eu escutei de uma música muito interessante, que eu creio com a plena verdade. Se você não vive uma vida se preparando, você nem chegou a viver. Se você não vive uma vida preparando, de consagração, de santificação, de vida na presença de Deus, você nem sequer começou a viver. Portanto, se prepare. Põe a tua vida, a tua família diante do Senhor. O que é que você tem feito com os seus dons? O que é que você tem feito com os seus recursos? O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que você tem feito com tantas coisas que Deus tem te dado? Não deixe o seu azeite se apagar, mas coloque-o diante de Deus nessa manhã e fale, Senhor, eu quero viver um Natal diferente para a glória do Teu nome. Amém? Vamos baixar nossa cabeça. Eu queria que você orasse.
Nós precisamos nos preparar para os dias maus, irmãos. E Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E eu não sei se você está preparado para esse dia mau, esses últimos dias. Mas eu quero convidar você nessa manhã a se preparar. Eu quero convidar você a vencer a você mesmo. Eu quero convidar você a dizer: Senhor, eu quero vencer o meu orgulho. Senhor, eu quero vencer a minha preguiça. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero me preparar. Eu não quero ser como essas virgens nércias, que não foram responsáveis, que não valorizavam o convite que o Senhor fez. Eu quero convidar você nessa manhã e falar: Senhor, eu quero entrar por essa porta, porque só há um caminho. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor é o pastor que está à porta do aprisco para fazer com que as ovelhas entrem. Portanto, nessa manhã, eu quero convidar você a renovar a sua aliança com o Senhor. A você renovar o seu azeite e falar: Senhor, eu quero esse azeite. Eu quero renovar a minha vida na Tua presença. E eu quero nessa manhã convidar aqueles que querem renovar a sua aliança, o seu compromisso com o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela nossa igreja. Eu quero orar por aqueles que realmente querem começar 2018 dando um passo de fé. Falar: Senhor, eu quero renovar o meu azeite. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu quero ser parte dessa festa. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Se assim você sente que é de Deus. Senhor Deus e Pai, só o Senhor sabe o que passa no mais profundo do nosso ser. Só o Senhor sabe o que passa no nosso coração. Eu quero nessa manhã aqui, ó Deus, colocar diante do Senhor a Tua igreja. Eu estou aqui nessa manhã como pastor dessa igreja, Senhor. Mas eu sou simplesmente um vaso de barro, com muitos defeitos, com muitos pecados, com muitas limitações. Não sou digno, Senhor, de estar diante de Ti nessa hora. Mas eu quero Te agradecer por fazer parte dessa família. Quero Te agradecer por esse convite. Esse convite que o Senhor nos faz essa manhã. Um convite simples, mas que tem um grande significado. Um convite, Senhor, que talvez não venha carregado de tantas propagandas ou tantas coisas que o mundo faz hoje para tentar nos vender algo. Mas Te agradecemos, porque o Senhor se lembrou de nós. Te agradecemos porque o Senhor não se esqueceu das nossas famílias. Te agradecemos porque o Senhor ama a Tua igreja. Te agradecemos porque o Senhor enviou a Jesus. E Ele vive eternamente. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou o caminho. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos mostra como será aquele dia em que nós estaremos
diante da vinda do noivo, em que o noivo virá, e nós estaremos como a noiva preparados para participar dessa festa, para celebrar com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós não queremos preparar as coisas de última hora. Nós não queremos viver simplesmente dependendo do que os outros vão fazer por nós. Simplesmente dependendo da oração dos irmãos. Dependendo da ajuda dos irmãos. Querendo ser servido. Senhor, ensina-nos que nós viemos a esse mundo para servir e não ser servido. Senhor, essa é a verdadeira preparação. É como um soldado que está se preparando para uma batalha. É como um agricultor que está se preparando para a colheita. Ajuda-nos, Senhor, como aquele atleta que se prepara para a carreira. Nessa manhã, renova as nossas vidas. Renova o nosso azeite. Não deixe ele se apagar. Não deixe, ó Deus, não feche a porta para nós, Senhor. Te peço que o Senhor abra essa porta. Porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Mas a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Portanto, nós queremos perseverar nesse caminho. Nós queremos seguir nele e pedir a tua ajuda. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Para a glória do teu nome eu te peço isso, Senhor. Amém. Dá um abraço no teu irmão. E diga a ele que o Senhor prepare-nos para aquela festa maravilhosa.